que vem à sua mente quando falamos em portugueses? Este é Manuel, dono desse bar, um português esperto. Diziam que ele era estúpido, burro, tapado e enchiam de piada. Você realmente conhece os portugueses? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Mas espera um pouco, isso todo mundo já sabe. Vamos começar de uma forma diferente, o atual. Os portugueses até hoje vêm para o Brasil e cada vez mais essa imigração é crescente, até mesmo devido à crise. Antigamente isso era o oposto. Os portugueses não vinham para cá em busca de qualidade de vida ou emprego. Vinham apenas os presos, os marginalizados da sociedade e era apenas para povoamento da terra conquistada. Na maioria das vezes eram contratados para trabalhos domésticos, por falarem em língua portuguesa. Muitos acreditam que pelo Brasil ter sido colonizado dessa forma, como colônia de exploração, que somos o que somos, mas talvez fôssemos independentes disso. Nossa cultura se formou por diversas maneiras e contextos diferentes, muito dela influenciada pelos portugueses. E devido a essas e outras diversas influências, os brasileiros se tornaram plurais. E hoje, para a instalação dos portugueses no território nacional, há discrepâncias e facilidades, como veremos a seguir. Como dito, os portugueses vieram para o Brasil para fazer alguns trabalhos menos especializados em fazendas. Por deverem muito a seus patrões, acabavam presos à terra. E a partir de então, passaram a vender tudo o que conseguiam, mostrando seu espírito empreendedor. Mas muitos deles foram além de pequenos investimentos. Por exemplo, os donos de grandes marcas como o Pão de Açúcar e a Saraiva são portugueses. Nascido em 1914, Valentino dos Santos Diniz, ou simplesmente Seu Santos para os seus mais de 60 mil funcionários, sempre foi um insatisfeito e um adepto da mudança. Nos tempos de pobreza, na aldeia de Pomares do Jarmelo, em Portugal, aos 16 anos, ele disse ao pai: ou o senhor deixa-me ir para o Brasil tentar a sorte, ou eu vou para o Porto, trabalhar numa loja. Seu Santos fez da inquietude a sua marca registrada. Assim, ele cruzou o Atlântico e do convés de um navio que chegava à Baía de Guanabara avistou, em 1929, aquele que seria a inspiração para o nome do seu império, o Pão de Açúcar. Desde os primeiros dias como empregado de balcão no Empório Barateiro até à inauguração das duas primeiras docerias em São Paulo, nos anos 40, Seu Santos manteve sempre viva a obstinação dos portugueses que chegavam ao Brasil. Escrever com o seu trabalho a sua própria história e a do seu país. Mas voltando um pouquinho ao empreendedorismo, por que essa ligação quase automática entre padarias e os portugueses? Essa fama de portugueses serem bons padeiros veio da época das guerras, quando o pão mais conhecido era italiano. Por ser um tipo de pão bem duro, os portugueses viram a oportunidade de criar algo melhor. Mudaram então o tipo de farinha e criaram o pão conhecido hoje como francês. Ainda nessa vertente de culinária, pode-se dizer que boa parte do que é consumido no Brasil veio de Portugal. Comidas típicas regionais supostamente daqui foram trazidas pelos portugueses. Você se lembra dos exemplos dados no vídeo inicial? Tudo chegou ao Brasil com eles, e com o tempo, cada uma dessas comidas foi ganhando o seu jeitinho brasileiro. Herdou muita coisa de Portugal. A cada canto que a gente vai, isso fica na cara da gente. Aliás, a influência dos portugueses vai muito além da comida. Cada região brasileira guardou um aspecto português que ditou sua identidade. No Nordeste, o artesanato. Em Minas Gerais, a pururuca. No Sul, o jeito cantado de falar. Daqui, ele remexeu de lá. Quando viu, os dois tinham caído da janela daí. E morreram? Não, quebraram as costelas, as pernas, perderam os dentes, mas estão juntos até hoje. Em São Paulo, isso é mais difundido, mas ainda se vê tradições como, por exemplo, a feijoada e outras comidas que vieram de lá, não do jeito que conhecemos hoje. O nosso artesanato, tapetes, brinquedos, personalidade, ditos populares, muito do brasileiro veio de Portugal. O não morde, que os olhos não veem, o coração não sente. Os ditos populares, frases de efeito ou expressões bastante conhecidas e utilizadas no dia a dia. Inclusive nós mesmos. Afinal, difícil é achar um não descendente de português por aqui.
Até mesmo o jeitinho tipicamente brasileiro é considerado uma influência portuguesa. Isso porque com a vinda da família real para o Brasil, o então rei português Dom Pedro I decidiu implementar a burocracia por aqui, o que acarretou no que conhecemos hoje como facilidades que os brasileiros buscam.